Eu já começo o Camisa 8 de hoje trazendo um alerta para você que é mãe de criança ou adolescente. Por acaso você tem o hábito de dar algum tipo de suplemento como whey protein ou mesmo a creatina? Pois muito cuidado, você pode estar colocando a saúde do seu filho em risco. A busca por uma vida saudável está cada vez mais presente no nosso dia a dia. A gente tem se cuidado mais. E essa preocupação tem começado cada vez mais cedo, inclusive quando falamos sobre crianças. A declaração de uma influenciadora digital que disse dar suplementos à filha de apenas 3 anos de idade acendeu um alerta e gerou uma grande polêmica. Será que criança pode consumir esse tipo de produto? E como isso pode afetar um organismo que ainda está em desenvolvimento? A minha menina tem 3 anos e vira e mexe, eu faço whey pra mim e whey pra ela. E aí, na internet... A fala é da influenciadora fitness Carol Borba, durante a entrevista na internet. Ela é formada em educação física e tem milhões de seguidores. Em pé, com um pouquinho mais de carga. Bora. E aí, na internet, o povo fica matando em cima de mim. Onde você viu dar whey? O whey protein é um produto feito a partir da proteína extraída do soro do leite. A gente encontra whey em pó, que é geralmente adicionado à água, ou em líquido, em vários sabores, entre eles o de chocolate. A permissão atual é para crianças maiores de 4 anos de idade. Uma lei federal estabelece como primeira infância crianças até os 6 anos. Abaixo de 4 anos não está autorizado, que acompanhem, né, e busquem a orientação do profissional de saúde. Nas redes sociais, influenciadores compartilham suas experiências com o uso de suplementos em crianças. Muitos indicam acompanhamento médico. Criança pode tomar whey tranquilamente, gente. Cara, o whey para crianças e adolescentes é algo extraordinário. Por exemplo, uma criança de 15 quilos, ela precisa em torno de 15 gramas de proteína. Se ela tomar um copo de leite de manhã, comer um ovo no almoço, um ovo no jantar, ela já atingiu a meta proteica dela. Nos últimos anos, o acesso a suplementos alimentares se popularizou aqui no Brasil e eles ocupam cada vez mais espaço nas prateleiras de supermercados. O problema é que muita gente diz confundir o produto com outros bem diferentes, como achocolatados e até mesmo remédios. Em crianças saudáveis, tem prejuízos, entre eles o dano aos rins, dano ao fígado, e a criança ela pode desenvolver o quê? Com excesso desses suplementos. O problema até em crescimento, então, ou seja, ter efeito inclusive contrário. Então, uma criança que tem uma predisposição a uma doença renal ou hepática, isso pode com certeza levar ao óbito. Na mesma entrevista, Carol também faz outra declaração sobre o consumo de suplementos da filha de 3 anos. Dou whey, eu dou creatina pra ela. A creatina é um composto fabricado com aminoácidos, os tijolinhos, digamos assim, da construção de proteínas. Ela serve para aumentar a produção de energia nas células, melhorando o desempenho físico. A Anvisa não autoriza o uso de creatina para crianças. Existe uma autorização de uso com relação a adultos maiores de 19 anos, exceto gestantes e as mulheres que estão amamentando. A modelo e influenciadora Jaqueline Cury já se viu no meio dessa polêmica. Em 2018, ela revelou que o filho, então com 4 anos, consumia suplementos. Hoje eu tenho muito mais informação, então cada vez que eu vou falar algo, eu realmente vou atrás, né? E é isso que as pessoas têm que fazer, buscar informação com os profissionais certos para não falar besteira e não propagar besteira. A influenciadora diz ter procurado informação quando decidiu dar whey e creatina para o filho. Você tem que falar com o pediatra do seu filho, com o nutricionista do seu filho, e aí ele vai poder te orientar da melhor forma. Eu passo as minhas experiências, o que deu certo para mim. A modelo explica que atualmente o filho, com 12 anos, consome suplementos 3 vezes por semana, com doses indicadas pelos médicos para a faixa etária dele. Ele é como qualquer outra criança. Ele come doce, ele come besteira, ele come comida. E tem dia também que ele não consegue consumir a quantidade certa de proteína. Aí é quando eu dou o shake de whey, não é todo dia.
O Domingo Espetacular procurou os influenciadores. Não conseguimos resposta do nutricionista João. Já o nutricionista Will disse se basear em estudos para emitir a opinião. A influenciadora fitness Carol Borba não respondeu aos nossos pedidos de entrevista. A médica da Sociedade Brasileira de Pediatria indica um possível uso de suplementos para crianças em casos específicos. A suplementação com o uso da proteína em maior quantidade do que a necessária, em situações de desnutrição, em situações de doença metabólica, em outras situações específicas em que o médico vai diagnosticar e vai conduzir. É isso aí, Camisa 8 vai para uma rápida parada. Na volta do break tem futebol aqui no Camisa 8. Hoje tem Clássico Rei, meu amigo. Os detalhes você confere já já depois do break. Nem pense em sair daí, até já. De volta para a segunda e última parte aqui do Camisa 8, agora a gente vai falar de futebol, mais precisamente seleção brasileira. O técnico italiano Carlo Ancelotti mandou para a FIFA uma pré-lista com 55 atletas que poderão disputar a Copa do Mundo de 2026. O Estevão está confirmado, não vai disputar o Mundial. Já o atacante Neymar tem chance. E esse mistério acaba amanhã, às 5 horas da tarde, quando o italiano convoca os 26 jogadores que estarão de fato na competição. A cerimônia de anúncio dos atletas convocados vai ser realizada no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro. O clima de Copa começou. As seleções que vão disputar o Mundial devem mandar uma pré-lista com 55 atletas que podem ser convocados para a competição. A Argentina não só enviou, como divulgou todos os nomes. Além de Messi, há 2 palmeirenses, o lateral Giai e o atacante Flaco Lopes. A pré-lista do Brasil já está com a FIFA, mas não foi revelada oficialmente. O nome de Neymar vazou e está entre os 55. Contra o Red Bull Bragantino, o camisa 10 do Santos fez um gol e ganhou elogios. Sim, o Neymar, eu acho que ele fez um jogo muito bom, muito bom. Ele prendeu a bola, ele criou, ele tem lances geniais que ele deixa o cara na condição de fazer o gol. Ele fez um golaço. Estar numa pré-lista de convocados não é novidade para Neymar. Ele já esteve em outras relações de Ancelotti. A questão é estar na convocação oficial para a Copa, que será anunciada daqui a 7 dias. Aí sim vamos saber se Neymar vai voltar ou não vestir a camisa da seleção. Eu não vejo nenhum jogador hoje no Brasil, na seleção, que esteja no nível dele, mesmo ele machucado, velho. Existem jogadores que dão o máximo de si para defender o Brasil e tal. E eu acho que o Neymar já passou dessa fase. Neymar não é o único que corre contra o tempo. O atacante Estevão teve uma lesão muscular grave e descartou a cirurgia para se tratar de forma conservadora. A Bósnia largou na frente e foi a primeira seleção a revelar os 26 da Copa. Edin Dzeko. Deixa eu mudar de assunto. Palmeiras lidera o Campeonato Brasileiro. Esse sucesso passa pelas categorias de base do clube. Gabriel Jesus, Endrick, Estevão são algumas revelações desse Palmeiras que bomba em todos os lados, tá certo? Mas tem um garoto de 12 anos lá da base do Palmeiras que está sendo chamado de o novo Neymar. Ele marcou 207 gols em 164 partidas. Com apenas 12 anos, PH Neto foi comparado a Neymar pelo jornal espanhol AS. Meu estilo não é o dele, não. É um Ronaldo Fenômeno. Pelé, pronto, o Pelé. Paulo Henrique Neto é mais uma joia da categoria de base do Palmeiras, que nos últimos anos revelou craques como Gabriel Jesus, Endrick e Estevão. O Palmeiras investe cerca de 3 milhões por mês em todas as suas categorias de base. O trabalho de formação de jogadores ajudou o Palmeiras a arrecadar 1 bilhão e 700 milhões de reais em 5 anos. Por isso, apareceu na 4ª posição no ranking mundial de times que revelam jogadores. O Verdão é o único brasileiro entre os 10 primeiros. O Palmeiras caça talentos em todo o Brasil. PH Neto, por exemplo, é de João Pessoa, na Paraíba. Depois de garimpados, esses diamantes brutos são trazidos para cá. No CT de Guarulhos, que fica na Grande São Paulo, eles passam a ser lapidados.
A geração de PH Neto, dos nascidos em 2014, é tratada como a melhor da história do Palmeiras. Por enquanto, garotos como o PH Neto precisam de ajuda até para soltar uma pipa. Mas para garantir o futuro, nada melhor que estar na 4ª categoria de base do mundo. Já deu para ver aí que a base do Palmeiras vem forte, não é verdade? Hilton Oliveira, muito bom dia, meu amigo. Seja bem-vindo ao Camisa 8. A gente viu aí 2 reportagens. Neymar na Copa e a base do Palmeiras, que é a 4ª que mais revela no planeta Terra jogadores. Está ali dividindo com Manchester, com Chelsea, ou seja, está na grande prateleira. Eu vou começar com você, cara, batendo um papo sobre seleção brasileira. Qual é a sua opinião sobre Neymar na Copa do Mundo, nos 26 relacionados, que deve sair amanhã a lista do italiano? Bom dia, bem-vindo ao Camisa 8. Bom dia, LHP. Mais uma vez é um prazer estar aqui e a todos que estão em casa nos acompanhando. Eu sou muito contundente, você sabe disso, né? É óbvio que a qualidade técnica do Neymar, quando ele jogava bola, era inquestionável. Isso é fato. Agora, a maneira como estão tratando esse assunto, o lobby que está sendo feito, o corporativismo que existe entre atletas, que é um absurdo, né? Por exemplo, você abdicar de alguns jogadores que estão desenvolvendo um belo futebol, com performance, com resultados positivos, estão deixados de lado, né? E priorizando, né, numa campanha desleal, ao meu ver, em favor do Neymar, né? E aí eu me reporto àquela entrevista do René Simões, né, lá atrás, né, quando ele disse que estavam aí trabalhando para que o monstro se mostrasse, né? As histórias que surgiram recentemente, com briga, agressão no treino, que levou uma finta, né? Essas coisinhas, é um cara que, para mim, é nocivo à seleção. Futebol não tem para jogar, até se você olhar o retrospecto dele, Perfeito. E principalmente para ambiente. Dizer que é líder, isso aqui, aquilo outro, eu na minha opinião, ele vai conturbar o ambiente. Que para mim, a grande esperança era o Estevão, que lamentavelmente está fora da Copa do Mundo. Eu sou da mesma opinião que a sua. Eu acho que o Neymar não é um jogador que no momento vai contribuir para a seleção brasileira, que se for, eu acho que não vai ter aí muita contribuição. Mas vamos aguardar essa listinha amanhã, 5 da tarde, lá no Rio de Janeiro, a gente vai saber a verdadeira realidade. Deixa eu virar aqui um pouquinho a página. Se a gente viu agora a reportagem do Palmeiras sobre a categoria de base, um menino de 12 anos lá com muito talento, qual é a maior lição que a gente pode pegar dessa categoria de base do Palmeiras e aplicar aqui para os nossos Ceará, Fortaleza e Ferroviário? O que você acha que tem lá que poderia ser aplicado por aqui? Primeiro, um projeto que é muito bem elaborado, né? A parte desse passo. E principalmente a forma como é feita a captação, né? Você precisa ter pessoas especializadas, precisa ter pessoas comprometidas que conheçam realmente o trabalho de como é feito aquela famosa peneirada. Eu costumo dizer que o processo que é feito hoje na maioria dos clubes ainda comete muitas falhas, né? Pessoas que não têm a menor capacidade de estar ali à frente, de observar um jogador, de dar um ambiente propício para que o jogador possa passar por todo esse processo, ainda é muito carente de qualidade. E por isso você vê o sucesso do Palmeiras, né? Você falou aí muito bem no Jesus, no Endrick, que saiu do Real Madrid e está se destacando no lá. Inclusive, eu queria que levasse esse garoto para a Copa. E o Estevão, que acredito que a maioria dos brasileiros estava depositando muita esperança para ser um jogador que pudesse arrebentar na Copa e, de repente, ser o grande nome da seleção brasileira. E, lamentavelmente, teve uma lesão grave, né? Mas é isso, é um trabalho bem feito. E se você planta, você colhe. Isso aí é o resultado da base do Palmeiras, que sem dúvida nenhuma faz com que o ativo, né, realmente se transforme em algo estratosférico, fazendo com que o clube, além de projetar, né, jogadores para outros países, né, para a Europa principalmente, fatura muita grana. É isso aí. Agora a gente vai voltar aqui para a brasa, para a nossa sardinha, porque, rapaz, Ceará e Fortaleza, ó, Série B, um tá na cabeça, o outro já tá do meio de tabela para baixo. Copa do Brasil, um foi eliminado, o outro avançou. Na Copa do Nordeste, um foi eliminado e o outro avançou. Rapaz, olhando hoje o atual momento, dava para a gente projetar esse Fortaleza
vamos dizer, numa boa fase e o Ceará, entre aspas, numa má fase neste momento da temporada? Você imaginava que isso pudesse estar acontecendo pelo que a gente já via vendo que estava acontecendo desde o início do ano, cara? Primeiro que você se lembra bem que eu disse que os 2 elencos eram limitados. Sim. Primeiro ponto. Segundo, também eu gosto de manter sempre a minha linha de raciocínio e aquilo que eu afirmei. Eram 2 bons treinadores quando foram contratados no início da temporada, porque sabe os caminhos da Série B, que é uma competição extremamente competitiva, difícil e equilibrada. E longa, né? E longa, né? E a gente percebia, e eu dizia que, eu tive umas 2 ou 3 vezes no início, somente no decorrer do campeonato estadual, de que, ao meu ver, o Moza fazia um trabalho, o time do Ceará estava um pouco mais encaixado, ele tinha encontrado ali uma formação ideal, né, dentro das dificuldades que tinha, principalmente no momento de reconstrução de ambas as equipes, e a equipe parecia estar melhor encaixada, né, mostrando um futebol mais consistente. E aí, a partir da decisão, ele começou a destruir essa ideia. Você fala a decisão no campeonato estadual, onde ele perdeu para o Fortaleza foi campeão, e aí o Fortaleza deu aquela subida de qualidade, de produção, e o Ceará estagnou, mas estagnou também numa linha para baixo, né? E aí onde a eficiência do Carpini começou a aparecer. Perfeitamente. Né? Porque a leitura do jogo, o Ceará fez um primoroso primeiro tempo na decisão, né? E na segunda etapa ele fez uma leitura errada e matou o time do Ceará, mas foi para os pênaltis a loteria. Não, pênalti é competência também. Então vamos lá analisar. Perdeu a final do campeonato estadual para o maior rival. Eliminado pelo Vitória da Copa do Nordeste. E agora, nesse meio de semana que passou, eliminado da Copa do Brasil pelo Atlético Mineiro, com 1 a mais em campo durante boa parte da partida, fez o placar que devia e tomou um gol no final do jogo. Esse conjunto da obra ainda é para manter o Moza? Olha, Ou hoje, por exemplo, o clássico é o fiel da balança? Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Se perder, bilhete azul? É óbvio que a gente sabe que o Ceará tem dificuldades. Se perder, bilhete azul? Eu já tinha mandado embora antes. Sério? Pela a leitura equivocada, ele tem tomada de decisões contestáveis, né? É um treinador que faz a leitura errada. Eu fico revoltado com o treinador que tem um jogador a mais e não sabe utilizar essa peça, né? Não sabe fazer uma leitura do sistema, mudar para que ele possa realmente jogar de forma vertical e buscar a vitória. É lógico que você tem que ter comedido, porque às vezes o time, eu já joguei tendo um jogador a menos, você se desdobra em campo, né? Você tem mais atenção, você procura fazer 2 linhas ali, principalmente no setor defensivo, para arrumar a casinha ali atrás. Você acaba se doando mais. Se doa mais e obviamente que o desgaste também é maior. Perfeito. Sem sombra de dúvida. Mas a leitura de saber mudar as peças, a gente sabe que os elencos são limitados. E aquilo que eu digo, a pressão em cima do Carpini, às vezes é desleal. E para o Moza dá uma aliviada. A gente sabe por que é. Você trabalha com a imprensa e sabe por que é, lamentavelmente. Agora, o Carpini foi campeão estadual quando ninguém acreditava, né? Avançou dentro da Copa do Nordeste, teve na liderança da Série B, pode retomar, porque ali está no bolo. Né? Se você ganha só de diferença para o São Bernardo e para o Sport. Se você ganha o jogo, você sobe, o elevador sobe. Se você perde, são 3 pontos, você também cai, despenca. O Ceará, mesmo ganhando hoje, não encosta nos líderes, porque tem 10 pontos, vai a 13, o pessoal que está na frente já tem 15, 16, mas pelo menos dá uma encostada. Principalmente naquele jogo contra o Vila Nova, que ali o Moza assinou atestado de competência. Você leva um empate no final do jogo em 3-3. Vamos fazer o seguinte, tá chegando agora o boletim do Ceará, hoje tem Ceará e Fortaleza, Clássico Rei Série B, e aqui agora chega o boletim do Alvinegro de Porangabuçu, que amargou nesse meio de semana uma eliminação cruel para o Atlético Mineiro na Copa do Brasil. Estava ganhando de 2-0, levou 2-1, foi para os pênaltis, vacilou, tá pintando aí agora o Júnior Marquezine explicando tudo tintim por tintim. Alô, amigos do Camisa 8, alô, parceiro, um bom domingo para todo mundo. Hoje, domingo de Clássico Rei, Arena Castelão, 18h30, pela 9ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. O Ceará que vai em busca da reabilitação. São 4 jogos na competição sem vencer, 2 empates, um diante do Londrina e outro diante da equipe do Vila Nova, e 2 derrotas para o Sport em Recife, e no penúltimo sábado perdeu para a equipe do Atlético de Goiás lá na Arena Castelão. O Ceará que perdeu algumas posições
por conta desses resultados ruins. E o Ceará, na última quarta-feira, também na Arena Castelão, foi eliminado da Copa do Brasil de 2026 pela equipe do Atlético Mineiro nas cobranças da marca do pênalti. Ontem, sábado, o Moser comandou o treinamento a pronto do time do Ceará visando esta partida. Há uma possibilidade do Moser repetir a equipe que iniciou o jogo da última quarta-feira diante do Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. Bruno Ferreira, Alex Silva, Éder, o Luizão e Fernando, o meio-campo com Júlio César, João Gabriel e Dieguinho, Melk, Gustavo Prado e o jogador Fernandinho. Lembrando que o Ceará está com 2 atacantes no departamento médico, o Wendel Silva e também o jogador Luca. Júlio Marquezine com os destaques do Ceará para o Camisa 8. Sem perda de tempo, a gente sai de Porangabuçu e voa direto para o PC, porque está chegando agora o boletim direto, meu amigo, lá do Parque dos Campeonatos com o meu querido Océlio Pereira. Bota o garotinho aí na tela, diretor. Alô, você, torcedor do futebol do Nordeste do Brasil. A nação tricolor está super contente com o desempenho do Fortaleza até o presente momento. Finalista na Copa do Nordeste, vai para as oitavas de final da Copa do Brasil, passou pelo CRB. Uma vitória em casa e um empate fora. Agora o tricolor espera o sorteio através da CBF, qual será seu próximo adversário nas oitavas de final da Copa do Brasil. Competição rentável, super importante financeiramente para o Fortaleza. Mas a atenção agora está voltada para o jogo de hoje contra o Alvinegro de Porangabuçu. Jogo da 9ª rodada do Brasileirão da Série B. Fortaleza precisa voltar a vencer. Aliás, foram realizados 8 jogos até o presente momento, restam 30 jogos para terminar a competição, que não vai paralisar durante as disputas da Copa do Mundo. Técnico do Fortaleza não poderá contar com Brits, com o jogador Rian e ainda com o volante Pierre. Mas, segundo o próprio comandante técnico do Fortaleza, ele tem opções e vai colocar um time forte para buscar um resultado positivo contra o Alvinegro. Hoje, tarde e noite, no estádio Plácido Aderaldo Castelo, o Castelão. Torcida do Fortaleza espera retomar o caminho das vitórias em termos de Brasileirão e o objetivo no final, claro, chegar na primeira colocação e voltar à primeira divisão do futebol do Brasil em 2027. Com detalhes do Fortaleza, Océlio Pereira para o Camisa 8. Tá aí, Hilton Oliveira, boletim de Ceará, de Fortaleza. As duas equipes têm desfalques, mas também tem boas peças para começar a partida. Carpini vem de um bom momento, Mozart Santos vem de um péssimo momento. O que você imagina, o que você projeta para logo mais esse Clássico Rei de hoje? O primeiro da Série B, mas é o 5º do ano. Pois é, clássico é clássico e não dá para prognosticar, tudo pode acontecer. É um momento importante também para que o time possa ser reinventado, né? Mostrar a qualidade que às vezes você está devendo. E é óbvio, ambas as equipes têm problemas, né? Às vezes de tempos distintos de jogos, né? De leituras equivocadas, né? Muito mais para o lado do Moza, né? E o que mais me intriga são as coletivas, né? Que ele tem orgulho do que ele está vendo. Isso na aí, eliminação agora para o Atlético Mineiro, ele disse que apesar da eliminação, teve orgulho do seu time. Um absurdo. Teve a postura. É lógico que os jogadores também têm culpa. Aquela história de apresentar na coletiva ali, tinha alguns jogadores como o Vina, o grande Vina, parecia um fantoche, não fez absolutamente nada, até hoje pelo Ceará, pelo contrário, foi um dos responsáveis pelo fracasso do Ceará, principalmente no ano passado, e continua sendo uma peça apagadíssima dentro do elenco. E a gente precisa acima de tudo, dizer que tem que fazer motivacional. O jogador precisa ter vergonha na cara, precisa ter dignidade. Na hora que você enverga uma camisa, principalmente de 2 gigantes como é Ceará e Fortaleza, são Ceará e Fortaleza, precisam entrar em campo com comprometimento e, acima de tudo, aquilo que qualquer profissional faz, que é dedicação dentro do trabalho e resposta. Ganhar é consequência do que se apresenta. Agora, então, principalmente o Ceará está devendo muito e o torcedor, a gente percebe, principalmente no jogo do Atlético Mineiro, o público diminuto, porque o torcedor realmente está percebendo a qualidade do elenco do Ceará, que realmente é muito inferior tecnicamente. Lembrando que o ingresso nesse meio de semana para Ceará e Atlético Mineiro, Copa do Brasil, 5ª fase, R$10 era o preço da meia entrada e R$20 o preço da inteira. Meu amigo, eu confesso a você, o Ceará botar o preço de ingresso nesse preço e o torcedor não ir, o recado
tá muito bem dado, né? Diretamente. Tá, muito bem dado. Diretamente. É isso aí, então o recado tá dado, Hilton Oliveira. A partir das 2 horas da tarde, você que tá em casa, ó, já sintoniza na Rádio Cidade AM 860 e fica das 2 até terminar a jornada esportiva, porque eles vão trazer todos os detalhes do Clássico Rei Série B, logo mais 18h30, Ceará e Fortaleza na segundona, meu amigo, tá bom? Não se esqueça, ó, Camisa 8 tá chegando na reta final, Hilton Oliveira, mais a edição de hoje tá disponível para você lá no YouTube, através do canal do GC+. Se você quiser ficar por dentro aí de tudo que tá rolando no mundo esportivo, portal gcmais.com.br/camisa 8. Lembrando que você ainda pode ir lá no nosso Instagram, @camisa8.oficial. Bom domingo para todo mundo que está em casa. Hilton Oliveira, bom domingo para você. Juntos e misturados. Até mais, pessoal. Ó, juízo. A gente se encontra por aí. Até lá. Tchau.